Boa noite! Estão me vendo, galera? Começando essa live hoje, o tema Baleia Azul para adolescentes e adultos. Vamos tentar conversar sobre esse assunto que está super mega power discutido aí, todo mundo fala. Aí também algumas pessoas conhecidas foram pedindo para mim falar do meu jeito e eu resolvi falar do meu jeito então. Certo? Então agradeço você que está me ouvindo. Eu estou tentando entrar aqui também pelo notebook, por ir acompanhando as falas de vocês. Vamos lá, já estou voltando. Aí, agora sim. Muito bem, vamos lá. Que bacana, olha, já tem um monte de gente vendo. Caio Henrique, Gabriel, André. Gente, o tema é Baleia Azul para adolescentes e jovens. Eu até hoje, olha, escrevi pouca coisa. Hoje está direitinho ali, dá para ler direito? Dá, né? Olha que bacana. Eu trouxe até meu caderninho, sabe para quê? Para poder partilhar com vocês algumas anotações que eu fui fazendo, fui lendo, pesquisando, assuntos que vão muito além do que a baleia azul em si, né? E aí eu quis partilhar essas coisas, né? Para, na verdade, aumentar o nosso conhecimento sobre algumas coisas que são extremamente importantes. Esse jogo, que de jogo não tem nada, né? Consiste em uma série de desafios que os jovens adolescentes vão realizando, etapas como subir num telhado durante a noite, ficar se equilibrando na beira da ponte, ver filmes de terror de madrugada, passar um dia inteiro sem conversar com ninguém, né? Essas coisas aí. E a última fase, né, são 50, a última consiste em tirar a própria vida. Aí então comecei a observar, ler, ver o que está acontecendo, né, nesse jogo em geral, e fazer algumas anotações sobre pensamentos, pensadores, situações da psicologia. Deixa eu pegar aqui alguns materiais para você ver, alguns conceitos ligados à psicanálise, à psicologia, à psiquiatria. Então daí é que eu tirei tudo isso. Por quê, gente? Vamos começar a falar bem a real. O que será que tem por detrás dos conceitos, ou do conceito baleia azul? É uma situação que mexe diretamente, atinge diretamente o quê? Um tema chamado, conhecido como suicídio. Confere? Confere. O outro tema chamado depressão. Um outro tema chamado falta de sentido para a existência. O que mais? Transtornos de personalidade. Transtornos de personalidade. Então, como professor, estou escrevendo, mas logo vou começar a conversar bem de boa com você. Aí, olha só, para começar essa live bem bacana, nós estamos há alguns minutos aí, tem algumas pessoas vendo, eu queria que você compartilhasse, né, agora, clica em compartilhar, porque é um ato de caridade que você faz, não para mim, para algum jovem que talvez através do teu Facebook vai olhar isso, algum pai que através do teu Facebook vai olhar isso, e vai talvez se atinar, vai se antenar para alguma realidade que pode passar despercebida na vida dele. Então é um favor que nós vamos prestar para a humanidade. Nós temos uma missão, temos que fazer esse mundo ficar melhor, mais saudável, mais bonito. É para isso que tenho estudado, é para isso que tenho trabalhado e quero compartilhar com você desse esforço e dessa missão. Então você que é jovem, está assistindo, compartilha, deixa seu comentário aí, se está legal, se é um tema importante para a gente falar, embora está tão exaustivo já, né? Todo mundo fala disso e tá? Mas talvez ninguém nos viu falando e é importante. Vai que talvez alguma pessoa, porque vê o nosso jeitão, fica ali assistindo e reforça essa ideia de tomar consciência de si mesmo, certo? Então compartilha, não sei se está compartilhando, compartilhou na página, então na página lá do Luiz Carlos Vantroba já tem também lá para você compartilhar, ou no meu Facebook, então vai compartilhando, depois vou tentar mandar alguns abraços, aí hoje tenho que ler no computador, porque eu inverti o celular, então não estou vendo nada, mas é bacana, pelo menos você está aí, vai compartilhando, dá o joinha, porque eu gosto de joinha, ontem fiquei tão feliz, gente, cheio de joinha, coraçãozinho, né, eu do Enneagrama sou tipo 2, carente pra caramba, então adoro coraçãozinho, coloca aí um monte de coraçãozinho, que legal, né, olha só que joinha, e compartilhe, e essa é uma missão boa. Então, você que está vendo agora,
Preste atenção, nós estamos falando de um jogo chamado Baleia Azul. E por trás desse jogo existem alguns temas que as pessoas às vezes ficam tão preocupadas em ver seu filho, se a filha não está no jogo Baleia Azul, mas esquece de ver outras coisas na vida do filho, da filha, do adolescente. São realidades e a gente já vai falar sobre estas realidades. Então, olha que bacana. É um jogo, eu anotei aqui? Sim, é um jogo. Mas o jogo é o problema dos suicídios que já aconteceram? Na realidade, não e sim. Sim, o jogo estimulou algumas pessoas, mas o jogo não é um problema maior. Tanto é que de vez em quando, algum jovem inventa alguma brincadeira louca e vai fazer aquela brincadeira. Um tempo atrás tinha a roleta russa lá da arma, lembra? Alguns jovens que passam de moto ou de carro no sinal fechado, contando com a sorte, uma espécie de roleta russa do trânsito. E outras situações, né? A asfixia, que agora recentemente vinha, né? O jovem que ficava sem respirar na escola para ver até onde aguentava, viver a sensação do desmaio e que alguns tiraram a vida. Então, a saúde mental começa a olhar para essas pessoas e perceber que não é o jogo em si, mas é o que tem dentro da pessoa que leva ela a tentar coisas, atitudes, gestos que não são bons. E aí, se a gente parar para observar, que nome que essa baleia azul também pode ter? Ela pode ser chamada assim também de maconha, de álcool, não é? De outras drogas aí, a bala, enfim, cocaína, heroína, crack. Tudo isso também é uma baleia azul, não é? Só porque o efeito é muito maior, é muito mais demorado. Mas e quem que vai para o suicídio depois disso? Ou como que ela tira a vida de jovens pessoas? Daqueles que têm dentro deles alguns desses transtornos, dessas doenças. Por exemplo, a depressão, gente. A depressão, tem muita gente que acha que é brincadeira, mas depressão não é brincadeira não. É uma doença, precisa de tratamento, acompanhamento psicológico, talvez até psiquiátrico, para que você saia. Porque tem muita gente brincando, coloca no lugar da baleia azul um chinelo azul, diz que isso é que vai solucionar, porque o jovem precisa... coloca uma vara de marmelo dizendo que é isso. Tem muita gente dizendo que só basta essa educação da vara. Hoje eu vi alguém dizendo que a vara já é usada até lá na Bíblia como um meio de educar os filhos. Pode até ser, mas não é essas coisas que vai solucionar. Eu coloquei aqui, veja só. Quantas vezes as pessoas colocam a culpa dizendo esses jovens que fazem isso são desocupados, não tem o que fazer. Daí lá vai a mãe, matricula ele em curso de inglês, de italiano, de informática, de tudo que coisa. E o jovem fica o tempo todo fazendo aquilo. Pais que são insensíveis, que estão o tempo todo fora de casa, trabalhando, quando estão em casa, estão lá no seu celular, no WhatsApp, conversando com o mundo, e os filhos estão ali, brincando com seus brinquedos. E os filhos nessa hora precisariam brincar com os pais. A condição financeira, tem gente que fala, o jovem está triste porque não tem dinheiro para balada, não tem dinheiro para sair, não tem dinheiro para andar com roupa de marca, não tem dinheiro para ir nas festinhas, então ele fica triste, daí vai para o jogo. Pode ser. Alguns falam que é questão falta de Deus, né? Se rezasse mais, se fosse para a igreja não ia ter essas coisas. Será? E quantos que estão lá dentro da igreja tristes e com depressão também? Problemas mentais, daí alguns vão dizer, quem faz isso é desequilibrado, só e deu. Outros vão dizer o quê? A sociedade. A sociedade está medonha, não está? E cada vez mais falta sentido para essa sociedade caótica que só pensa em ter cada vez mais. Não é verdade? Então, essas coisas são os culpados? Sim, tudo isso é culpado e ao mesmo tempo nada é culpado. Nós não podemos isolar, porque veja, existem jovens que são desocupados até uma certa altura da vida, mas depois de um estalo eles vão, fazem vestibular, se tornam ótimos profissionais, ganham a vida. Outros jovens que têm problemas financeiros, não tem? Quantos que passam a vida naquela miséria e vão trabalhando? A miséria para eles é um estímulo para não desistir, para estudar ainda mais. Quantos que são jovens religiosos e que estão felizes lá com a vida religiosa, com Deus, com seus terços no braço e tal, entende? Então não é essas coisas externas, o problema está dentro da pessoa, o problema está dentro do jovem. E aí veja só, como que nós podemos entender melhor isso? O que será que faz com que alguém tenha vontade de tirar a própria vida? Primeira coisa que nós temos que lembrar, essas preocupações todas que um jovem vive, que um pai vive, às vezes a falta de sentido, chega no filho, mas primeiro começou na mãe, primeiro começou no pai.
aquela tristeza, aquelas brigas que tem dentro de casa, que o filho às vezes está lá acuado no cantinho, sem erguer a voz, sem poder falar nada, porque o pai está xingando a mãe, porque a mãe está xingando o pai, porque é um inferno dentro de casa. Essas coisas é que dão início à baleia azul. Não a baleia enquanto jogo, mas dão início à falta de sentido, dão início a essa tristeza que vai contaminando a família, e que aí o pai e a mãe, porque são adultos, logo saem disso. Mas a criança que não consegue usar seu raciocínio arquiva tudo isso na esfera sentimental. E aí, veja só, o sentimento dela vai ser sempre esse: de que vida estranha, de que vida estranha. Pais que vivem pondo os filhos de lado: sou sempre abandonado, comprando os filhos, né, como se o dinheiro fosse tudo. Então, aí, gente, chegamos num aspecto muito interessante. Nós temos que sair dessas situações caóticas da vida existencial, renunciar a essas ditaduras todas aí da estética, do consumismo, né? Temos que ter, temos que ser cada vez mais. Quantos jovens com depressão, por exemplo, por causa da autoimagem? E vamos partir então para quê? Para uma solução. Qual é a solução? A gente já vai falar dela então. Vou escrever aqui a solução: autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, quando a gente se conhece um pouco mais e começa a achar um alvo para a nossa vida, aí as coisas começam a melhorar. Queria te perguntar, está fazendo sentido essa live para você? Está fazendo sentido esse tema? Presta atenção no que nós estamos falando. São situações que eu creio que você já sabia, que você já ouviu falar, mas que são de extrema importância. Tem bastante gente assistindo. Olha, aqui estou vendo 73 pessoas assistindo agora, na minha tela aparece. Compartilhe, gente, olha que bem que você pode fazer. Se no teu Facebook tem muita gente, compartilhe lá, as pessoas vão conectando-se, vai crescendo essa rede de fazer o bem. E o jovem que hoje está vivendo às vezes uma vida sem sentido, postando só porcarias no Facebook dele, começa talvez a postar alguma coisa que também tenha interesse, né? Que seja legal para as pessoas. Eu li hoje e ontem, né, 2 livrinhos bem interessantes, que é Conceitos da Psicanálise sobre o Narcisismo e sobre o Exibicionismo. Eu vou falar um pouquinho dessas duas coisas. Então, vamos pensar aqui. Esses transtornos de personalidade, então aqui, narcisismo, e o outro deles é o exibicionismo. Aqui tem 2 causas que só um bom analista, um bom terapeuta conseguirá reverter dentro da cabeça de alguns adolescentes. O narcisismo, eu não tenho tempo, isso aqui dá uma live inteira, gente, esse assunto, então eu vou falar por cima. Narcisismo, eu não sei se aqui na tela você consegue ver, deixa eu aproximar. Tem aqui a figura de um jovem se olhando no lago, ok? Essa figura, meus queridos, olha só, ela revela que o Narciso, que era um jovem extremamente bonito, foi proibido pelo oráculo. É um mito esse, né, que Freud depois transforma na explicação de alguns transtornos mentais. O Narciso foi proibido de olhar na própria imagem, porque ele era tão bonito que seria um perigo, ele poderia se apaixonar. E Narciso era desejado por muitas pessoas. E aí o mito se pode procurar depois, mito do narcisismo, o complexo de narcisismo. Então, olha que interessante. Quando ele se olhou, ele se apaixonou por ele. E aí o mito tem várias versões de final, né? Ele cai no lago quando foi tentar se abraçar. Outros dizem que ele ficou a vida toda triste até morrer, porque ele não conseguia possuir a si mesmo. E aí Freud começa a explicar que esse transtorno é aquele momento em que a pessoa começa a olhar para ela como a pessoa mais linda, mais importante do mundo. E isso todos nós temos, faz um pouco parte do nosso ego, sabe? Nós de vez em quando queremos que os outros nos valorizem. Queremos. E a criança é uma egoístinha por natureza, né? Ah, o lápis é meu, o livro é meu. Já viu criança? Mas é que ela não tem razão ainda para pensar o que ela está fazendo, ela está agindo. Então, esse instinto de querer para si é desde criança. Nós começamos a querer tudo para nós. Quando vamos ficando adulto, a gente vai entendendo. Mas a fase da adolescência, o jovem começa a se olhar no espelho e perceber que saiu uma espinha, que cresceu um pelo, que cresceu não sei o que está gordo, ou que está magro, ou que está fraco, ou que está não sei o que não tem dinheiro, ou que não tem aquilo. E aí esse complexo, gente, vai
intensificando-se. E o que vai gerando na vida desse jovem? Um desejo cada vez mais de aparecer. Então veja, o jovem que tem e que é bonitão e que é tudo que ele quer, ele se endeusa. E ai daquele que o critica. Quando criticam, derrubam ele do pedestal. Outro é o jovem que percebe que ele não é o que ele queria ser. Ele se olha no espelho, ele não vê beleza. Ele olha no bolso, não tem dinheiro. Ele olha para as coisas que ele tem, é tudo. E aí ele começa a achar mecanismos de querer aparecer. Aprende a tocar violão, para que alguém veja ele tocando violão. Aprende a fazer alguma coisa no computador, lá um jogo, style, para passar de fase, para todo mundo dizer que ele é bom. Ele aprende a fazer... Cara, ele bebe pra caramba, para quê? Uma vez um pesquisador fez uma experiência, colocou bebida sem álcool em casa e chamou os colegas do filho, adolescente, para fazer uma festa. Falou, ó, a bebida eu forneço. A molecada bebeu tudo aquilo que não tinha álcool, mas eles não sabiam. E passados uns 30 minutos, estava todo mundo bêbado. Bebi demais, tiozão! E era tudo mentira, não tinha álcool. Quer dizer, o próprio jovem ele se enaltece além da conta para mostrar para os outros como ele é legalzão. Então, isso tem a ver com o complexo de narcisismo. Então, cuide do seu filho, porque às vezes ele está nessa fase de querer aparecer, de querer mostrar o valor dele. E você, mãe, você, pai, não vê o valor do filho. Vocês são como uns juízes. Não, sim, deixa pra lá, eu que sei, você não sabe, não vai. Dialogue com seu filho, não seja juiz. Pergunte, mas filho, por que você quer isso? A mãe vai pensar melhor sobre isso. Aí você vem com argumentos mais contundentes, vem com lógica para falar com seu filho, porque ele já é um adolescente que pensa, que raciocina. Nessa hora você precisa dessa atenção. E o exibicionismo que também tem a ver com esse desejo de se mostrar. Desejo de mostrar que eu sou legal, desejo de mostrar que eu tenho. E agora olha o que acontece. Quantos e quantos jovens que nessa fase da adolescência não conseguem demonstrar todo o valor que possuem. Então, aí... nesse outro livrinho de um psiquiatra, Coragem de Ser Você Mesmo, você vai encontrar algumas dicas preciosíssimas e hoje eu quero partilhar com você. O primeiro passo que nós temos que ter, gente, para melhorar na nossa história é tomada de consciência. É admitir que eu não estou bem. Jovem, você que está me assistindo agora, presta atenção. Se você está triste, se você não está feliz com tua família, se você não está feliz com o teu corpo, se você não está feliz com tuas emoções, com a tua opção sexual, com a tua opção religiosa, se você não está feliz com a tua mãe, com o teu pai, com o teu irmão, com o teu namoro, jovem, busque um amigo, talvez mais velho que você, porque dois cegos não podem um ajudar o outro, certo? Um cego não pode guiar outro cego, os dois caem no buraco. Ache alguém que seja mais experiente que você. Busque, quem sabe, um psicólogo, um psiquiatra, um analista, um psicanalista, um coach, sei lá, alguém que te escute. Partilhe as tuas angústias, fale do que está se passando dentro de você, tire as tuas dúvidas, encontre alguém que você possa confiar. O primeiro passo é admitir, sempre é admitir. Nas dependências todas de álcool, drogas, a gente sabe que a cura começa quando? Quando eu admito. Mas na vida emocional também a cura acontece quando eu admito que eu tenho uma fraqueza. Quando eu admito que eu não estou bem. Quando eu posso desabafar com alguém, derramar a minha alma aos pés de alguém. Então busque essa ajuda. E olha, cá entre nós, uma ajuda concreta. Tem mãe que fala, vai rezar, filho. Nem sempre a oração funciona, sabe por quê? Porque o jovem precisa do tato. O jovem é um ser empírico, ele precisa da experiência concreta. E às vezes a oração ela é muito subjetiva, ela é muito transcendental e não preenche aquilo. Então vai buscar uma ajuda real, concreta. Outra situação, veja, pare de ficar buzinando no ouvido dos outros, isso está aqui no livro, o que ele tem de erros, pai e mãe. Comece a mostrar para sua filha, para o seu filho o que ele tem de bom. As coisas boas, poucos pais falam para os filhos, mostram mais o que é ruim. Olha só, e as comparações, aqui nem está escrito isso, ó, já é o Luiz falando aqui, não é nem o livro mais. As comparações, olha, o Felipe lá é muito melhor que você, porque ele já sabe tocar violão e você não sabe nada. O João lá da esquina, veja, já comprou uma moto e você gastou tudo em bebedeira, né? Essas comparações, pai e mãe, são as consequências delas são devastadoras. Eu converso com pessoas de 50, 60, 70 anos que lembram da surra de vara da mãe dizendo que o filho não vale nada. E que são infelizes hoje.
com 60, 70, 80 anos. Cuidado, não fique comparando teu filho a ninguém. Teu filho não precisa ser como a vizinha da esquina. Teu filho não vai ser como o outro lá, não. Teu filho é teu filho e ponto final. Quanto tempo que já deu, Felipe? Tem noção? Outra situação, culpabilizar. Não ponha culpa em ninguém. Ninguém é culpado de situação nenhuma. Ah, se você não tivesse feito. Ah, se você... Olha só. A gente começa a culpar as pessoas, né? Olha como você engordou, né? Anda se cuidando. A gente apoia a culpa em alguém. Olha como você foi mal nos estudos, né? Não caprichou. Te falei que você tinha que estudar, parar com isso. Não estou dizendo para deixar livre teu filho, não. Mas então, ao invés de pôr culpa, façam um projeto de vida, dizendo, olha filho, nós precisamos tirar nota boa, precisamos. O que você vai fazer? Que tal se então a gente criar um horário para você jogar o teu videogame, um horário para você ficar na internet, um horário para você namorar e um horário para você, desculpa gente, para você estudar. Tudo isso é muito importante, mas às vezes os pais deixam o filho à vontade, à vontade zona, e o que acontece? Tira a nota baixa, pai vira uma fera. Eu não te falei que na próxima vez que eu tirasse a nota ruim. Sim, pai. E o que você fez durante o percurso do bimestre do teu filho? Nada. Você via ele zoando. Ah, mas ele sabe que ele tinha que cuidar dos estudos. Por que não orientou? Mas orienta na conversa e não na culpa. Porque a culpa gera violência psíquica. Está aqui o psiquiatra falando. E a violência psíquica gera falta de sentido, depressão, transtornos de personalidade. Minha gente, daria para a gente ficar falando um monte aqui, né? Mas eu vou encerrando. Eu queria só que você tivesse mais um minutinho de paciência para compartilhar, né? Depois que a gente encerrar. Se você não compartilhou ainda, compartilhe no final, quando encerrar a live, ela vai estar salva. Aí você compartilha na tua timeline para que mais pessoas vejam isso tudo e escreva aí embaixo se o conteúdo foi legal. Vocês me perdoem que às vezes eu não posso ler e dar oi para todo mundo, ok? Tem muita gente aí que está falando, alguém disse que travou, será que travou mesmo ou não? Tá funcionando aí? Então não, talvez seja a tua internet lá só que travou. Estou lendo aqui alguns comentários só. Gente, então veja só, para sair dessa situação toda, deixa eu mudar a cor aqui. O que a gente vai deixar de dica para você? Alvo é o primeiro lugar. Depois, mente positiva. Comece a pensar em coisas boas para você. Mentalidade positiva. Depois, contemple. Contemple a vida. Vale a pena contemplar o mundo, as coisas, as pessoas estão esquecendo a arte da contemplação. Valorize mais, então eu vou escrever aqui, valorize o ser. Valorize o ser e não o ter. O ser é muito mais importante do que o ter, certo? O ser é muito mais importante do que o ter, certo? Façam isso, abracem mais seus filhos, ame mais, beije mais, declare seu amor por eles. Isso é extremamente importante. Não esqueça, gente, ninguém é melhor do que ninguém nessa terra. Essa é uma grande verdade que você pode mentalizar aí. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais na nossa dignidade, na nossa bondade e nas nossas deficiências. Por isso, olhe para o teu filho agora e entenda que ele não é melhor do que você, mas também não é pior do que você. Está só em fases diferentes. Olhe para as pessoas que estão tristes ao teu redor e entenda que elas estão passando por uma fase de dificuldade. E ajude a resgatar essas pessoas. O bichinho lá não tem culpa. O problema está dentro da nossa cabeça. O problema está dentro da nossa cabeça. Gente, eu criei uma página no Facebook com o meu nome, Luiz Carlos Vantrova. Você entra lá, mesmo você que é meu amigo do Facebook, procure a página e curta, porque em breve a gente vai começar a transmitir algumas lives direto lá da página, certo? Então é bom que você já seja meu amigo lá. Também tem um grupo que é bem bacana, que é o Quase Normal. Ali a gente vai postar em breve mais e mais textos, imagens que fazem a gente refletir sobre qualidade de vida mental. Quase normal porque ninguém de nós é normal, não é verdade?
E aí, se você gostou dessa live, você vai compartilhar, você vai deixar aqui embaixo os teus recados, falando por que isso é bom, se valeu a pena ter gastado esse tempo com a gente. Talvez você não conseguiu captar tudo, então depois você reveja essa live, compartilhe com as pessoas. É uma missão. A minha missão é ajudar as pessoas. E hoje eu descobri, ao longo desses meses aqui, finalmente nessas 2 semanas, que eu posso ajudar alguém sem saber quem. Porque muita gente que está me assistindo agora, eu talvez não conheço pessoalmente, nunca vi, mas que vai se beneficiando pelas palavras, é isso que eles têm me dito já de outras lives. Se você gostou dessa, então curte bastante, enche de coraçãozinho aí, enche de joinha agora para dar tchau para mim. Um beijo no coração de todos que escreveram, gente, hoje teve muita gente escrevendo. Eu não consigo responder a todos hoje, mas um abraço a todos os meus alunos que me estimularam a falar desse assunto, pessoal do 9º ano, primeira série que estão assistindo, e de todas as outras turmas aí que eu dei aula ou estou dando aula ainda. Meus colegas, meus amigos, pessoal do acampamento aqui de Brusque, Rio dos Cedros, Ponta Grossa, do Mato Grosso, o Marcelo que estava assistindo ontem, a gente lá no Mato Grosso, olha que legal. Então tem muita gente por aí espalhada, Paranaguá, né? Onde mais que a gente viu já de Brasília. Então olha que legal, tá longe, isso atinge muita gente. Então não tenha medo de compartilhar, fico agradecido, tá bom? Podemos encerrar? Felipe, tu encerra ali fazendo favor e depois deixa para salvar. E aí, pessoas, na semana que vem, segunda-feira, a gente se vê às 9h15 da noite, tá bom? Um grande beijo no seu coração, tenha uma santa e abençoada noite e até breve, se Deus quiser.